Oi, gente do canal. É, eu tô editando o vídeo do Domesday versus o Saitama Garou. Eu sei que ele não ganhou a votação. Ele foi um dos últimos, só que eu tive que gravar ele primeiro. Nele eu explico porque eu já tô acabando. Só que enquanto eu editava, lançou essa, entre aspas, discussão entre o Juarez e o Thiago ZGB. É sobre se Saitama versus Flash é uma luta desigual ou não. Vocês sabem que é uma luta desigual, né? Mas vamos reagir à resposta do Juarez, porque o Juarez fez um vídeo. Aí, não, o Thiago fez um vídeo, aí o Juarez respondeu, aí o Thiago respondeu, o Juarez respondeu de novo. Vamos reagir, porque esse é o mais completo de todos, aparentemente. E vamos ver se ele realmente leu as HQ do Flash, entende do personagem e tem um ponto que o Saitama vence, porque aposto que ele vai falar que vence porque no outro vídeo ele defende o Saitama. Ou se vamos ter um Garou Sola Superman parte 2. Então, vamos lá. É, eu vou reagir e talvez eu ponha as scans na tela. Resposta ao Juarez, Saitama versus Flash é É Juarez que fala? Não sabia não. desigual. Meu mano Juarez fez um vídeo de resposta ao meu vídeo do Saitama contra o Flash, que é uma luta desigual. E aqui eu reafirmo novamente, é desigual. No vídeo eu falo Realmente, bom. que o Saitama, por mais que ele seja poderoso, mesmo se usarmos fator evolução exponencial dele, ainda assim não seria suficiente. Seria mais do que o suficiente, eu vou te provar daqui a pouco. Não seria a evolução do Saitama no suficiente nem para alcançar o impulso. Saitama ele não tem nível de feitos absurdos com essa evolução exponencial. Tem sim, Não tem. tem muitos feitos absurdos em Os feitos dele é pouca bosta pra DC. É pouca bosta pra Dragon Ball, que é pouca bosta pra DC. comparação ao Flash, que é o personagem que está sendo colocado à prova. Feitos absurdos em comparação ao Não, não tem. O Flash, início de carreira, correu mais rápido que a própria morte. Pra você ter ideia, o Wally. Quando o Wally deixou de ser o Kid Flash, virou o Flash, mais ou menos no início da carreira, ele já tem esse efeito de velocidade irrelevante, porque ele corre até o fim dos tempos. Irrelevante não. Imensurável, porque ele corre até os fins dos tempos. One Punch Man não chegou nem 1000 vezes a velocidade da luz. Flash, que é o personagem que está sendo colocado à prova aqui. E de Ah, eu não sei se eles estão falando do Wally ou do Barry, mas os dois solo, de qualquer forma. Como eu falei, o impulso já é o suficiente. fato ele não tem. O fato do Saitama ele destruir a lua de Júpiter, dar socos evolutivos no Garou, socos omnidirecionais e tudo mais, não é e não faz o Saitama estar em capacidades para a destruição de uma galáxia ou um universo, como algumas pessoas dizem ao afirmar isso. Ok, ele usou um argumento muito torto. Por quê? Para atingir o Flash, para acertar o Flash, para ferir o Flash, você não precisa necessariamente destruir uma galáxia ou um universo. Ele já Não precisa, mas o Saitama também não consegue. foi afetado por forças muito menores do que essa. Por exemplo, a mulher leopardo, que já conseguiu morder, arranhar, acertar o Flash. Super Mulher Leopardo, que tá na top 10 dos mais rápidos da DC, que ela tem uma conexão com a Speed Force. Superman com um peteleco já conseguiu acertar o Flash e mandar ele para longe. É, mas é o Superman, né, meu filho? Top 4 mais rápido correndo da DC. É a mesma coisa de eu falar. Ah, o. Como é que fala? O Tanjiro vence o Garou porque o Garou perdeu pro Saitama. Pronto. Mesma coisa de eu falar isso. Deixar ele incapacitado. E nenhum desses ataques não demonstrou em nenhum momento que era necessário destruir um universo ou uma galáxia. O Superman, ele tem força infinita, né? Então, tecnicamente, um peteleco dele destrói bem mais que uma galáxia. Só que, nesse caso, eu tenho que concordar porque o Superman não quis matar o Flash, né? A Mulher Leopardo eu não sei, mas o Superman não quis matar o Flash. Só que não tem comparação. O Saitama nem veria o Flash atingindo ele. E o Flash já tancou coisa pior que esse peteleco, viu? O Flash já tomou palmada do Darkseid,
do anti-monitor, soco de massa infinita. Por mais que o soco de massa infinita seja superestimado pra caralho, ele é ainda mais forte que qualquer soco do Saitama. Para isso. Então, os feitos do Saitama, de longe, já são muito mais do que suficientes para afetar o Flash. Não são, não. Ao usar a evolução exponencial. Para o Saitama ele demonstrar que é capaz de fazer tais coisas absurdas comparando com outros personagens, ele precisa primeiro provar tal coisa e não ficar só em suposições. E mesmo que, se considerarmos a evolução exponencial do Saitama no talo, tá? Juarez, o Saitama para evoluir ele precisa de quê? Ele precisa de tempo. Se ele evolui em questão de horas, minutos, segundos ou nanosegundos, o tempo que for, ainda assim ele vai precisar de quê? De tempo. E o tempo ele é algo que o Saitama não é e nunca vai ser superior ao Flash, por justamente o Flash ele transcender o tempo, ele controla o tempo, a velocidade faz parte dele. O conceito de velocidade de forma então abrangente, o Flash ele tem diversas habilidades e hacks para poder contrapor ao Saitama. A questão da velocidade, isso daí já acabei de dar exemplo aqui, a Mulher Leopardo, que é Top 10 mais rápidos da DC. bem mais lenta do que o Flash, já conseguiu Ela é mais lenta que o Flash, mas não é tão mais lenta assim, não. Ela tem conexão com a Speed Force. atingir o Flash. E Mulher Leopardo dá Blitz no verso inteiro de Saitama, até no GOT. Outros personagens, inúmeros personagens, conseguiu atingir o Flash. Quando eu falei de você Ah, pegar mas aí não mostrou qual personagem que atingiu ele. áudio, Thiago, é justamente isso. Você pegou um ponto, extrapolou aquilo, escondendo todo o resto. Não pegou, não. O problema do pessoal que gosta muito de mangá, que só lê mangá, é isso. É achar que tudo é o auge do personagem. Por exemplo, pega um feito cotidiano do Superman. Vou usar o Superman como um exemplo. Pega um feito cotidiano dele. Ah, ele tancou o Big Bang na cara dele. O pessoal que lê o mangá vai falar: ah, isso é auge do personagem. Por quê? Porque nessa HQ aqui, fora do contexto, eu não falo o contexto da HQ, nessa HQ aqui, ele apanhou pra um personagem que não consegue derrubar um prédio. É sempre assim. HQ e mangá não é a mesma coisa. HQ tem vários escritores e até o próprio, acho que foi, não lembro se foi o Grant Morrison ou se foi o Geoff Jones que disse que você tem que considerar todas as visões que tem um personagem. Mas tem as visões forçadas que, por exemplo, ninguém considera. Tanto upando o personagem quanto nerfando. Ninguém levou a sério o Thor bebê tremendo na Brasil inteira, como ninguém leva a sério o Superman levando. Não, os três Flashes levando o Blitz da Mulher Gato. HQ e mangá não é a mesma coisa. E o Thiago, em momento nenhum, pegou o auge do Flash. Ele tá pegando cenas do cotidiano mesmo. O Flash faz, vou fazer isso e fiz. A tendência temporal é essa que o Flash tem, que torna ele tão intangível. Mas ele tem uma transcendência temporal. Só pelo Wally ter, ter afetado, machucado o Darkseid, machucado o Anti-Monitor, já coloca ele o AP acima de 5D. Muito acima de 5D. Que 5D já transcende o espaço-tempo. Fora que ele transcendeu o Speed Force, que transcende todas as dimensões. Então, o Flash transcende muito espaço-tempo. O Saitama não consegue nem ver o GOT, que é só 4D. Na própria obra dele, a gente vê ele caindo em coisas que o próprio tempo tá ali sobre ele. É porque ele tem um AP. Um AP e velocidade acima do tempo. Ele não é um personagem, tipo, por existência acima do tempo. Existência acima do tempo é tipo o Darkseid, na forma verdadeira. A forma verdadeira do Darkseid nem no multiverso vive, pra vocês terem noção. Se for assim, o Saitama também. Ele vai derrotar o God no futuro do mangá, provavelmente. Mas o Saitama não vai virar um personagem em 4D. Muito provavelmente também. Ele vai só afetar o God, ou seja, um AP 4D. Igual o Blast afeta o God. O Blast tem hacks 4D, mas ele é um personagem 3D. Faz sentido você pegar e falar, não, ele transcendeu e tá... Por isso que eu falo que você pega só o auge e ignora todo o resto. Mas no resto ele transcende também, meu filho. Tá escrito que ele transcendeu o espaço-tempo. Você que tá pegando as exceções, nem mostrou o que tá acontecendo nessa cena. Tá pegando as exceções, por exemplo, ele apanhou pra Mulher Leopardo, então ele não transcende espaço-tempo, sendo que a Mulher Leopardo provavelmente transcende espaço-tempo também. Eu digo provavelmente porque eu nunca vi um feito concreto. Na verdade, vi sim. Ela machucou a Mulher Maravilha, então ela transcende também. Mulher Maravilha é uma filha de Zeus, que é um novo deus, então ela é praticamente uma nova deusa também.
Você está ignorando toda uma narrativa aqui, é até complicado porque tem. Você também, você tá tentando analisar um HQ igual um mangá. Não é a mesma coisa. HQ é nichadaço. Não é muita pouca gente lê HQ e entende, tipo, como que funcionam as coisas dentro do quadrinho. Não é o mesmo roteirista que escreve um personagem do início ao fim. Vai trocando de roteirista com visão diferente do personagem, mas sempre é considerado uma linha que é coerente com o personagem. Se um escritor anterior aumentou essa linha, é muito raro diminuir. Mas se ele aumentou essa linha, as próximas histórias condizem com essa linha. Por exemplo, o Superman, muita gente fala que não, mas no pré-crise ele era mais fraco que o pós-crise. Aí ele foi aumentando o nível de poder e os feitos foram acompanhando. Vários flashes, vários escritores, mas em todos eles você vai ter algum momento personagens que não estão de longe de transcender o espaço e o tempo, afetando o Flash com o ataque. Tipo o Capitão Frio que o Flash pega leve. E eu não entendi direito, mas se ele usou argumentos de vários Flashes, não, é um Wally só. Um Wally da Terra Zero e um Barry da Terra Zero. Então, assim, nesse ponto eu discordo demais do que você está falando, porque você está falando. Aí se eu pegar a cena do Saitama apanhando por um gato, que é do Oni, que é o único escritor de One Punch Man, ele vai falar que não conta. Fazendo cherry pick, meu amigo. Você está pegando as maçãs boas e escondendo as maçãs podres. Não tá, ele tá pegando o cotidiano do personagem. Saitama, um deles, recentemente, na HQ, É igual eu falo. Ele, no fundo, ele sabe que os Flash ganham de Saitama. Mas ele vai pegar os Outiller, os desfeitos, vai pegar tudo isso pra botar como Flash. Perde. Eu aposto que ele vai usar o universo neutro também. Flash número 13, é revelado que os ângulos de arcos comparam os velocistas a parasitas que sugam a velocidade. A Speed Force dá os poderes aos velocistas e eles agem como órgãos sensoriais vivos para conectar a Speed Force ao mundo. Ou seja, todo o conceito de velocidade de forma abrangente é aos velocistas que distribui isso. Saitama, ele não só perderia a sua velocidade como um todo, mas o tempo que ele precisaria para poder evoluir. Peraí, tá errado. Isso aí, vamos corrigir isso aí também. Essa situação, Thiago, da Speed Force é um ponto muito criterioso que você deve avaliar, porque a força de aceleração não é um poder intrínseco do Flash, é uma energia que permeia uma camada dimensional do universo da cosmologia. A cosmologia inteira. Da DC. Tem a parede a Speed Force, a parede da Speed Force. E ela nem pega todas as camadas dimensionais Pega sim, ela vai até a fonte. da DC Comics. Depois da fonte, não é nem considerado praticamente cosmologia da DC. Aí é o Vervoid e os... Quando você fala que ele roubaria a velocidade do Saitama, seria um pouco tendencioso, uma vez que o Saitama não faz parte da cosmologia da DC. E a força de aceleração Falei que usar o universo da qual o Wally West ou Barry Allen, quem quer que seja que você esteja utilizando aí, ele precisa pegar energia da fonte desse universo. Como? Quem disse que ele rouba a energia, que ele rouba a velocidade da força de aceleração? O Superman não tá conectado à força de aceleração, o Jay Garrick, que é muito mais fraco que o Wally, que o Barry roubou a velocidade dele? Que a gente usaria essa força de aceleração se o Saitama não está no universo da DC Comics para tirar ou pôr velocidade? O Superman também não tá conectado à Speed Force. Flash tirou a energia dele mesmo assim. Muito pelo contrário, o Saitama está numa cosmologia onde não existe força de aceleração e ele ainda assim tem velocidade. Então fica a meu critério, será que funcionaria ou não a força de aceleração para roubar a velocidade de alguém que não precisa da força de aceleração para usar sua velocidade? Sim, porque o Superman ele não só não usa força de aceleração, como ele já foi num ponto da fonte onde não tinha força de aceleração, mesmo assim ele se mexeu. Também, Juarez, você diz que eu peguei auge do Flash. E em nenhum momento do vídeo eu citei auge do Flash. Tudo que eu falei e que eu É poderia verdade, em momento nenhum ele usou o auge do Flash.
Queria falar mais sobre o Flash, são apenas o Flash base. Os velocistas correram tão rápido que eles entraram no Time Stream, e entrar no Hypertempo é o próprio Flash base normal. Seja então o Wally West, Belial ou então Eldbar Town, também é capaz de fazer. Você disse que o Saitama também já fez viagem no tempo e que acessou o Hypertempo também. Bom, tem dois erros nessa sua argumentação. Primeiro erro, sim, o Saitama já fez viagem no tempo. Só que quando o Saitama ele volta no tempo, a sua versão, digamos assim, do passado se funde com a versão do presente barra futuro, se tornando uma versão só. E na própria explicação do Genos, o Saitama comentando que não lembra de nada do que aconteceu, mostra que o Saitama não sabe mais e também não saberia mais como viajar no tempo. Ou seja, ele perdeu essa capacidade, pelo menos por enquanto. Não, mas aí eu usei essa habilidade, essa possibilidade para abrir um debate. Vamos pegar o Saitama no auge. Então vamos pegar o Saitama pós-luta Garou Cósmico, antes dele esquecer dessa habilidade. É isso que eu falei. Se for pegar o Flash nesse auge, vamos Mas não tá usando o Flash no auge. pegar o Saitama nesse auge também. Ele esqueceu as habilidades dele, isso é óbvio. É o que eu te digo, eu não pego só um ponto, eu pego todos. Mas o Saitama não precisaria viajar Mas ele não tá pegando só um ponto, ele tá pegando o Flash atual. Ou você quer que ele pegue o quê? O Saitama antes de treinar? no tempo para derrotar o Flash. Ele faria isso de maneira muito mais fácil. Não faria. O Saitama não derrota nenhum impulso, que é uma criança que acabou de aprender a ser velocista. E nem se o Saitama conseguisse ia dar certo, porque o Flash é imune à alteração temporal. Você diz que o Saitama ele pode viajar no Hypertempo. Bom, discordo completamente. Primeiro que o multiverso de One Punch Man é completamente diferente e muito novo em comparação ao multiverso DC. Não sabemos como tudo funciona perfeitamente. A viagem no tempo que o Saitama ele fez foi justamente algo mais linear. O Hypertempo na DC é onde nenhum aspecto ou interação da existência linear é ou pode ser perdido, onde todas as possibilidades e fluxo de tempo são reais. Toda variação de herói imaginável existe no Hypertempo, até mesmo as realidades do outro mundo. O Hypertempo ele preserva todas as variações concebíveis da existência. O Hypertempo ele é o cofre da vida universal. Aqui o Thiago está falando da Hypertempo como se o Saitama fosse enfrentar o Hypertempo e não o Flash, né? O Hypertempo é uma coisa, o Flash é outra. Mas o Flash conseguiu afetar o Hypertempo. Ninguém tá pondo o Hypertempo pra lutar com o Flash. É simplesmente uma escala. Se o Flash conseguiu afetar o Hypertempo, que é muito acima de qualquer coisa que o One Punch Man vai pensar em mostrar, então o que o Saitama vai fazer com ele? Consegue acessar o Hypertempo. Flash, né? O Hypertempo é uma coisa, o Flash é outra, que consegue acessar o Hypertempo. Aqui ele tá dando uma valorizada para tentar usar uma falsa equivalência, talvez. Não tá usando não, porque se o Flash ele não só acessou, o Flash já ameaçou destruir o Hypertempo. Se o Flash ameaça destruir o Hypertempo, o Flash escala o Hypertempo. O Hypertempo é maior que qualquer coisa de One Punch Man. Eu tô exagerando também, tô pegando pesado botando no Hypertempo. Como eu falei, o impulso já assola One Punch. Sal, lá toda a realidade alternativa que já existiu continua. Eu acho que o Juarez que não entendeu o ponto. O Juarez falou, o Saitama entraria no Hypertempo também, porque ele fez isso, entre aspas, no mangá. Sendo que em One Punch Man nem tem Hypertempo. Hypertempo é a continuidade da DC. Como que o Saitama vai entrar na continuidade da DC? Continua a funcionar em uma galeria incompreensivelmente vasta de probabilidades. Mesmo quando o universo... Beleza, aí eu te pergunto, o Flash vai tacar isso na cara do Saitama? Não, ele só vai usar a mesma potência que ele usou pra quase destruir tudo isso com um soco na cara do Saitama. Só isso que ele vai fazer. Usar o hipertempo e tacar na cara dele, eu quero entender que maneira efetiva que Ele nem tá usando o hipertempo como um poder do Flash. Ele só tá explicando que o Saitama não entra no hipertempo. ele tem para estar utilizando isso para derrotar o Saitama, que ele acessa indiferente. Isso pertence à cosmologia do universo DC, como eu já disse anteriormente. E se a gente Sim, então o Saitama não entra. Que você disse que o Saitama entraria também. E ele tá mostrando que não entra. for colocar o Saitama dentro do universo DC, dentro dessa cosmologia, aí é uma coisa, né? Agora, Aí ele apanha pra figurante. fora dessa cosmologia, como que isso afetaria o Saitama? Eu já expliquei, não repetir. Complicado, tá? Inclusive, o próprio universo da DC tem locais onde o Wally West não consegue acessar a força da aceleração. Ele foi junto com o Senhor Destino para uma segunda dimensão. Lá ele perdeu a conexão com a força de aceleração na
dentro da própria cosmologia da DC, o Flash não consegue acessar essa tal força Isso foi antes ou depois dele transcender Speed Force? Isso foi antes ou depois do Barry aprender a criar Speed Force a partir do nada? de aceleração, que é um poder, ele virou humano normal. Complicado, né, meu caro? Inteiros são consumidos por predadores como a Perpétua, todos os mundos alternativos que já existiram ou podem existir permanecem armazenados em cache com segurança do Hypertempo. Existe muito mais coisa sobre o Hypertempo que só deixaria esse vídeo aqui mais extenso. Mas depois a gente pode falar Até mesmo, mas muito mais coisa. mais sobre isso. O que eu quero O Hypertempo é completamente desnecessário. Ele está usando a comparação aqui porque ele quer dizer de alguma maneira que o Hypertempo é acima da viagem temporal do Saitama. Porque é exatamente isso que ele tá falando. Você comparar as duas, ele tá mostrando que não é a mesma coisa. Ele não tá falando que o Hypertempo vai dar um soco na cara do Saitama. Quando são duas cosmologias diferentes para Sim, é exatamente assim que funciona. Se um personagem destrói um universo numa cosmologia que o universo é fraco, ele perde para um personagem que destrói um universo numa cosmologia onde o universo é forte. Um universo na DC é maior que Dragon Ball e One Punch Man juntos. Se o personagem destrói um universo na DC, vai ser muito mais poderoso que o personagem que destrói o multiverso inteiro de Dragon Ball e One Punch Man juntos. acessar a mesma coisa. quero dizer é, o que o Saitama ele fez, conceitualmente, cosmologicamente, estruturadamente, não chega nem perto do que o Flash já fez. O fator soco de casualidade Ele vai correr do Saitama pro Hypertempo, é isso? Se ele quiser ser bonzinho, ele taca o Saitama lá e deixa o Saitama apodrecer lá. Mas ele vai só dar um soco na cara do Saitama mesmo. E explodir ela. Na verdade, o Flash não vai fazer isso porque o Flash é bonzinho. O Flash vai só quebrar as pernas dele e deixar ele lá. Até agora eu não tô entendendo como que ele vai usar isso para derrotar o Saitama. Eu já expliquei, não vou repetir não. Ele usou um argumentão para falar uma parada para tentar distanciar o Flash do Saitama, mas tá, e a porrada. Não, porque o Saitama nem saberia o que é hipertempo. Não por questão de ignorância, é porque o hipertempo é outra parada que o Saitama nem interage. Daria. a inversão da causalidade do Saitama seria algo que também não afetaria o Flash. Você cita que a inversão da causalidade está fora do espaço e tempo. E isso vai depender muito do contexto da obra. Mas Aqui no contexto da obra de One Punch Man, ele tá fora do espaço-tempo. Ou seja, nenhum conceito espacial, nem temporal, enquanto ele está acessando o túnel ali de viagem temporal, surte efeito, fazem efeito no Saitama. Flash ele transcende o espaço e tempo por causa da Speed Force. E como o soco de casualidade afetaria um ser que pode se tornar intangível a ponto de se vibrar e acessar outras realidades. Como o soco de casualidade afetaria um ser que é muito mais rápido, que ele transcende tudo que envolve o tempo. Não só a locomoção, mas... Tá, vamos falar da rapidez aqui, ó. Ele tá usando ali os velocistas, né? Professor Zoom, Flash Reverso. E tem a mesma força, ele consegue correr tão rápido quanto o Flash e supera eles em alguns momentos e etc. Mas tomou uma bumerangada do Batman. O Batman é muito mais lento. Sendo pego desprevenido, né? Tá vendo como eu falei? Eu sabia que ia usar desfeito. Eu sabia. Esse mesmo Flash que apanhou pro Batman, ele deu uma surra na Mulher Maravilha, que é muito mais rápido que o Batman. E aí? Esse mesmo Flash que apanhou pro Batman já humilhou o Batman também. Já humilhou a Liga da Justiça. Teve um contexto, mas ele humilhou. Na verdade, não é o mesmo Flash. Mas é o mesmo título. É o Reverso, que na época era o Solomon. Não. Solomon. O Solomon Zoom, sei lá o nome dele, uma coisa assim. E se for usar o desfeito do Batman acertando ele, pegando ele desprevenido, eu vou usar o gato que arranhou o Saitama. Pronto, o Saitama não é nível parede, porque um gato machuca ele. Do que o Saitama, por exemplo. mas também em reação. A não ser que o Flash ele deixasse, aí seria uma outra história. E mesmo assim, não adiantaria. Outro ponto Também essa HQ é velha pra caralho. Flashpoint já aconteceu há muito tempo. que vale ressaltar. O Nossa, velho, é isso que é foda. A galera fala, não deixaria, não aguentaria. Mano, eu já falei no começo do vídeo, a garota Leopardo já acertou o Flash. Cadê essa transcendência? Garota Leopardo, que tá nos top 10 mais rápidos da DC, que enfrenta a Mulher Maravilha, que é uma nova deusa. Óbvio que ela consegue machucar o Flash, né? Se ela machuca a Mulher Maravilha, tá vendo? Ele não conhece os personagens, ele não conhece a história, ele não conhece a cosmologia.
Ele tá tentando nerfar o Flash usando a Mulher Leopardo, sendo que a Mulher Leopardo dava blitz no Saitama, e no Garou, no God, em todo mundo de One Punch Man. O Superman deu um peteleco no Flash. Outro que sola. Esse peteleca aí, se ele dá no Saitama morre. É simples acertar o Flash até. Quero ver o Saitama acertar. Um monte de gente acertou o Flash. Tipo quem? Superman? O Flash Reverso? O TDK? E outro, o Flash tava lutando a sério ou ele tava se contendo? Porque até o Homem-Aranha se contém. Nas histórias, os heróis se contêm. Todos os heróis se contêm. Ah, eu não gosto disso. Isso daí é preguiçoso. Pode até ser preguiçoso, mas é história de herói. Eles se contêm mesmo. Eles não gostam de machucar as pessoas. Se o Homem-Aranha se contém, por que o Flash não vai se conter? Flash ele tem resistência à manipulação temporal. Até agora ele não falou um feito do Saitama que derrota o Flash. Ele só tá usando desfeito. Se um soco do Saitama alterasse a casualidade, no sentido de fazer o efeito acontecer antes da sua causa, seria 100% de certeza que a força de aceleração, sendo então uma das 6 fundamentais positivas do universo DC, iria proteger o Flash, o Wally West. Já falei disso. Será que funcionaria a força de aceleração? Nem dentro da própria DC Comics o Flash consegue contar. Como não, se recentemente teve um reboot e a força de aceleração agora chega até a fonte. E outra, o Wally transcendeu já a força de aceleração. O Wally e o Barry, se não me engano, também transcendeu já. Eles estão imunes à manipulação de espaço-tempo por si só. O próprio Dr. Manhattan não conseguiu manipular o espaço-tempo para derrotar o Flash. E o Saitama vai conseguir? Qual que é mais forte, Saitama ou o Dr. Manhattan? Com ela diretamente, ele com o Senhor Destino na outra dimensão bidimensional, ele perdeu o contato com a força de aceleração. Imagina lutando com Saitama, por exemplo, no universo de One Punch Man. Ele não teria nem a força de aceleração para começar. Ele não precisa mais, ele já transcendeu ela. Porque lá não reina essa força que é exclusiva do universo DC. Por exemplo, Mas ele já transcendeu ela, ele não precisa mais. desse efeito. Ele superou a própria existência, ultrapassando as leis normais do espaço-tempo. Sendo então claro, se ele tem a capacidade de evitar ou escapar de um ataque do Saitama. E também não é como se o Flash fosse teleportado nada pro universo de One Punch Man. Não, vocês que gostam de usar o universo neutro, coloca um universo onde tem as paradas dos dois universos, os conceitos dos dois universos. Saitama não perde nada. Vamos supor que o Flash realmente precisa da Speed Force. Vamos fazer o quê? Pôr o Saitama no universo de Si, que ele não vai ganhar e nem perder nada? Ou pôr o Flash no universo de One Punch Man, onde ele vai perder os poderes? Tá meio tendencioso, né? Saitama, mesmo que desafiasse a lei da casualidade, a Speed Force já permitiu que ele pudesse navegar entre as diferentes realidades e momentos no tempo. E se o soco do Saitama fosse capaz Tem isso também, o Flash pode ir pra qualquer lugar, não é como se ele fosse ficar preso, né? A temporal do Saitama também fez isso. Ele foi Não, o Saitama, ele conseguiu ir no passado. O Flash ele vai pra qualquer lugar do espaço-tempo. Tem lugar que transcende todas as dimensões, o Flash consegue ir pra lá. É duas paradas completamente diferentes. do futuro pro passado. de inverter a causalidade, então ele estaria desafiando as leis universais, algo que a Speed Force também faz, só que numa escala mais multiversal e universal, por abranger toda a esfera dos deuses e afins. Ah lá, a esfera dos deuses. A parede da força de aceleração fica ali, ó, entre os 52 universos da DC. Sim, mas recentemente foi revelado que ela se estende até a fonte. Acima disso fica a esfera dos deuses e a gente consegue ver a força de aceleração escapando para cima. Isso dentro do universo DC, tá? Inclusive o Flash já usou Speed Force em Apocalipse, que de acordo com ele não fica na força, fica fora da força de aceleração. Nossa, esse vídeo vai ficar gigante, eu vou ter que Deixa coração e deixa dar o tiro. Eu nem sabia que tinha como deixar coração no YouTube. dessa porra. Puta merda. De toda a esfera dos deuses e afins. E como citei em alguns vídeos aqui também, além disso, Flash também tem a proteção da Speed Force em nível físico e espiritual. Na HQ atual do Flash edição 2, o Wally adquire novas habilidades e o Flash é rápido o suficiente para sair da sua própria história. Ou seja, por causa da vibração, o Saitama... Tá, o Batman já atingiu o professor... Tá, você tá... Deixa eu ver se eu entendi.
Você tá comparando o Flash atual, de uma HQ recentíssima, super recente. O Wally, que é o Flash mais forte de todos, com o Zoom, que é o terceiro. Zoom não, reverso. Que é só o terceiro Flash mais forte de todos. E numa HQ super antiga. Aí eu vou falar então que o Saitama perde pra um bicho nível tigre, porque antes do treinamento dele ele apanhou pro tigre. Não, melhor. O Saitama atual perde pro Esperma Platinado porque os heróis classe S apanharam pra ele. Ah, mas o Saitama não é o herói classe S e o Wally não é o Flash Reverse. O Zoom que também fica intangível. Tem uma parte do pé dele que precisa ficar tangível. E aí que o Batman acerta o Zoom. Ele não poderia atingir o Flash a tempo de realmente acertar ele, porque o Flash já estaria em uma outra realidade. E no final, não, eu não peguei o auge do Flash, que você cita de novo. Nem o Wally West, nem do Barry Allen, e sim, ambos podem tirar a velocidade do Flash. Seja então absorvendo... Tá, ele precisaria estar no universo DC para ele roubar essa tal Não precisa, o Flash não rouba só da Speed Force. velocidade do Saitama, né? Porque é só lá que ele consegue. Não é não. Se ele dependesse disso, ele não tiraria a velocidade do Superman. E outra, o Flash nem precisaria tirar a velocidade do Saitama pra vencer ele. Saitama indo no máximo da velocidade dele pra cima do Flash, o Flash vai vir em câmera lenta. Se ele vê o Saitama se mexendo, né? Perigoso o Saitama ficar parado. conceito de velocidade. No 952, por exemplo, a versão mais fraca do Flash, ele pode absorver outra velocidade dos velocistas e entrar na Speed Force à vontade. Fora o fato que o Flash ele pode viajar através do tempo e impedir que o Saitama treinasse ou então mesmo... Isso se o Saitama estivesse dentro da cosmologia da DC, né? Não. O Flash pode voltar no tempo, é um hacks. Isso independe de cosmologia. Eu sabia que eles iam usar o universo neutro. A fanbase de One Punch Man ama usar conceito, que nem é conceito, usar conceito de personagem, usar universo neutro e pegar desfeito de personagem. Porque eles sabem que o Saitama não tanca os personagens peso pesado do DC. O Saitama pode estar em meninas super poderosas que o Flash vai conseguir voltar no tempo e acertar ele. Né? Por isso que eu não gosto de usar esse argumento de viagem temporal. Então o Saitama não pode usar a viagem temporal pra derrotar o Goku, porque ele não vai estar em One Punch Man. Vai ser assim então. Ele não pode sair ninguém. Não, melhor, o Saitama não pode derrotar ninguém. Porque os socos dele só funcionam no universo dele. Se o Saitama tiver se existisse dentro do universo DC, ok. Mas como ele não existe lá e é só lá que a força da aceleração atua, é só lá que o Flash consegue viajar no tempo. Existe Não é porque o Flash já transcendeu. Eu não vou ficar repetindo o argumento, não. Agora, eu já vou falar isso no final do vídeo, mas eu vou falar. Se ele falar algum argumento que eu já rebati, eu não vou responder. acabando com a sua existência. E de novo, Saitama não pode acessar o Hypertempo. E não importa se o Saitama está fora da casualidade do universo. O Flash ele Não. E transcende a causalidade. Não lembro do Flash. Ele acessa a força de aceleração e viaja no tempo. Ele transcende a causalidade, porque a causalidade não afeta ele. O Dr. Manhattan não conseguiu afetar o Flash assim. Basicamente, sobrepujar a causalidade. Ele transcender, porque você mostrou todas aquelas coisas bonitinhas lá, estruturadas do universo da DC. Essas coisas bonitinhas e estruturadas transcendem a causalidade. Então, se o Flash afeta essas coisas, ele transcende também. Não quer dizer que transcende a causalidade do Saitama, não. Para mim, elas são equivalentes. Não são mesmo. Só que a da DC é muito mais bem elaborada porque existe E muito mais maior, mais poderosa, mais complexa. É assim que a cosmologia funciona. muito mais trabalho envolvendo isso. Apenas, Thiago. Não, não é assim. A DC é a mais poderosa e ponto. disso. Juarez, admiro seu trampo, mas nessa aqui eu Eu discordo. também admiro o seu trampo, mano, e honestamente também discordo muito de você. E eu odeio os dois. Mentira. Gente, é esse o vídeo. O próximo eu vou tentar postar o mais rápido possível, porque já tem gente pedindo para fazer outros vídeos. E eu vou fazer e eu vou dar dislike aqui. Mentira, não vou não. É isso, fica com o vídeo. Não vão brigar nem com o Juarez, nem com o Thiago, nem comigo, nem com quem que vocês quiserem. É isso e até mais.